Beleza, o Paulinho deve estar de volta dentro de um mês, mais ou menos ali. A gente precisa discutir uma coisa: onde é que ele entra nesse time? Só deixando muito claro que essas imagens aqui não são de agora, tá? Ele não tá treinando com bola ainda. Só coloquei pra ilustrar, já deixando muito claro no começo do vídeo. Mas logo, logo ele vai estar treinando com bola, tá bom? Ó, essa vai ser mais uma análise aqui do meu canal sobre tática, né? Vocês gostam tanto e eu, pô, é o que eu mais curto fazer. Sobre onde entra o Paulinho nesse time. Dá pra jogar com Paulinho, Flaco e Vitor Roque? Já vou dar um spoiler. Não. Vou sair desse... Meu Deus, vou sair desse canal, vou sair desse vídeo, vou dropar. Calma aí. Ó, me segue nas redes sociais, deixa o like, deixa o hype, deixa a sua opinião, aonde entra o Paulinho. Já comenta aí. Vamos fazer esse exercício? Já comenta aí. Se inscreve aqui, tem vídeos de Palmeiras todos os dias, tem live todos os dias, tá bom? E é óbvio que tem sim como jogar com o Paulinho. Mas eu acredito que não. Antes da gente colocar Aliás, eu vou colocar o campinho aqui na tela. E esse mais ou menos foi o time base do Palmeiras nos últimos jogos, ó. Carlos Miguel, Kelvin Gomes, Fux, Piquerez, Marlon Andréas, Sousa, Alan, Flaco Lopes e Vitor Roque. Apesar deles não terem jogado juntos, pelo que a gente viu até agora, eu imagino que esse seja o time base do Palmeiras, tá? O time base do Palmeiras. Pode ser que no lugar do Sousa seja o Felipe Anderson, mas não sei, né? Não dá pra saber. E aqui eu deixei 4 jogadores, ó. O Evangelista, o Pacheco, o Giai e o Arthur. Eles serão muito importantes pra gente colocar na brincadeira o nosso querido Paulinho, que eu vou deixar aqui, ó, separadinho também, ó. Deixar separadinho também. Esses 5 jogadores a gente vai brincar aqui numas estratégias, numas mudanças de estratégia para encaixar todo mundo, beleza? Antes de tudo, eu quero trazer para vocês uma análise. Eu sempre falo aqui para vocês, quem acompanha as lives, eu sempre falo, pô, não dá para jogar com Paulinho e Vitor Roque juntos. Aliás, Paulinho, Flaco Lopes e Vitor Roque juntos. Sempre falei isso. A galera fala que eu tô de birrinha, mas enfim. Hoje eu vou trazer, antes de colocar essa análise aqui, uma análise muito braba que o Ilcinho fez lá na TNT Sports sobre a volta do Paulinho. E aí já a gente volta pro campinho pra brincar um pouco, fechou? Já vai deixando sua opinião aí conforme o Ilcinho for falando, ó. Corte de placa de hoje da TNT Sports. Fiz uma ediçãozinha aqui pra encaixar legal no nosso layout. E vamos ver o que falou. Vou colocar até nesse aqui que fica melhor. Vamos ver o que falou o Ilcinho. O Paulinho, o Abel vai colocar o Paulinho aí, aonde? Pelo lado? Eu acho que sim, né? Acho que ele perde potência pelo lado. Opinião minha, tá? Você acha que o Paulinho... E vai desgastar o Paulinho. E vai desgastar Quando o Paulinho tiver mandar ok, o vai ser Paulinho reserva? fazer É, porque Vai ser reserva, Paulinho? Vai ser reserva? Antes da gente começar, avaliem uma coisa. Eu não sei se vocês acompanham de placa, e aí isso não é uma crítica, tá? É característica de cada um. Você tem de dois lados, dois caras que óbvio que eles entendem de futebol, mas não de tática. O Ricardinho Martins não é o cara que manja muito de tática. É o cara que, pô, é um repórter, pô, é muito brabo. Eu gosto muito do Ricardinho, mas ele não é o cara da tática. Ele é o cara da reportagem, da comunicação e tal. O Vitor Lopes também é outro que, pra mim, não, até hoje não mostrou um conhecimento muito grande de tática. Repito, não é uma crítica. É a característica de cada um. Cada um vai ter o seu direcionamento ali dentro do esporte. É um baita apresentador, excelente apresentador, acho que comunica bem demais, gosto muito do Vitor Lopes, mas ele e o Ricardinho não são os caras da tática. Eles de um lado, do outro lado a gente vê o Ilcinho, que é um cara que analisa futebol muito bem, inclusive tática, e o Vitor Sérgio Rodrigues, que também é outro cara que pra mim é a minha grande referência na análise de futebol e que manja muito de tática, manja muito de comentário de futebol. Você vê, de um lado, dois caras que não são da tática e de outro lado, dois caras que são da tática. E aí vocês vão ver como é que vai caminhar esse debate. Um dos três, tem 2 vagas pra 3. Se for Flaco, reserva, fecha o Vitor Palmeiras. e Paulinho. Pô, se você vai tirar um homem de Se o Copa do Paulinho, Mundo... não é nem isso. O que jeito gastou que o no Paulinho, Palmeiras- se o Paulinho for reserva no Palmeiras, claro, O jeito tem que ver que se ele vai jogar bem. Vocês viram os argumentos do Ricardinho e do Vitor Lopes? Um fala, vai tirar o cara de Copa do Mundo? O argumento não é nada tático, o cara é de Copa do Mundo. E o outro fala, não, pelo tanto que investiu, ou seja, também não é argumento tático, é sobre dinheiro. Tem nada a ver com tática. Se não jogar bem e tal, beleza. Mas num primeiro momento ele tem que ser titular. O jeito que o Abel monta esse Palmeiras, ele não consegue jogar com Paulinho, Flaco e Vitor Roque. E aí o Wilson vai pro lado tático. Eita. O E quê? aí? E aí o quê? Faz o quê? Devolve o Paulinho? Devolve o Paulinho. Olha o exagero. E ainda 70 tem- jogos, ainda tem- ele vai ainda tem- conseguir rotar, Ainda mas... tem outro ponto, né, Wilson? Se a gente considera Paulinho, Vitor Roque e Flaco, teoricamente, quem tem menos recurso,
provavelmente é o Flaco, né? É. Na teoria. Mas quem faz melhor o papel de meia é o É Flaco. o Flaco. Olha, análise que não é tão tática, mas é técnica do VSR. Você vê como os dois caras que são mais entendidos da parte tática e técnica, eles vão por esse caminho, eles entendem o raciocínio de que não dá pra jogar os três juntos. E os outros dois, não, é porque investiu muito, é porque é jogador de Copa. São argumentos que, assim, é mais do torcedor, né? Não é de quem tá analisando o futebol, de fato. E não é uma crítica, tá? Repito, sou fã dos quatro ali, tá? Gosto muito dos quatro, não perco um de placa, e não só eles, como a galera toda da TNT, eu sou fã de todo mundo ali. Pô, Rick, você tá muito puxando o saco dos caras. Desculpa, mano, eu sou muito fã da galera da TNT, mano. Assisto todos os programas. Enfim, segue. Também é o cara que tu faz a Que transição faz, ali. que volta, às meio- vezes. é. Então, Como é assim, que vai tirar o Flaco do time hoje, cara? Então, mas uma questão aí, esse é o ponto. Mas Aí ele vai quem ficar sabia com... que ele jogava de 10? Porque, assim, ó, se a gente pega assim, qual que é a maior reclamação do torcedor do Palmeiras? E o maior... o ponto fraco do Palmeiras? Construção, A criação. criação. Eles não tem um conseguem 10. criar contra time que... Ó, viu o comentário do Vitor Lopes? Porque não tem um 10. Não tem nada a ver, cara. Hoje em dia, que time que tem um 10 central? Os 10 jogam pelo lado, né? O 8 virou 10, né? Baixa muito a linha. O Palmeiras tem uma transição fantástica e demonstrou contra o São Paulo. Se você colocar Paulinho, o Flaco, que por mais que tenha recurso não é tão móvel, e o Vitor esticado, aí você fica dependendo do menino do Botafogo, esqueci o nome. Marlon Freitas. Marlon Freitas, Andréas e mais um. Menino. E o de Almada. Aí ninguém Opa. marca, aí nós temos que ficar com a bola o tempo inteiro, né? Comentário de videogame. Não é análise, é videogame. Bota todo mundo lá pra atacar e já era. Assim é bom. Porque se pega o Flamengo, esse Palmeiras pega o Flamengo, os moleques passam mal, pô. O Andrés vai olhar pro lado, vai vir uns volantes passando, os caras abertos, e vai falar, mano, fudeu. Aí é um problema de Abel Ferreira. É o que eu falo, o torcedor faz muito isso. Ah, eu quero que jogue os três juntos. Mas como? Se taticamente não encaixa. Não interessa, o Abel que se vira, ele ganha 3 milhões por isso. Ele ganha 3 milhões pra treinar o time, não pra inventar a roda de novo. Porque no futebol mundial, qualquer time, qualquer técnico teria dificuldade de botar os três juntos. Com a forma como joga, saca? Então, sendo muito- esse é o tá ponto. sendo muito Eu bem acho que ele pago. não Esse se seu encontrou ainda. time, você tirou o Alan? Também, o Paulinho, ele falou que o Paulinho tem que jogar. Se o Paulinho tem que jogar, o Alan tem que cair. Aí O lascou. Palmeiras deixou passar, né? 35 milhões já era pra ter vendido, né? Eu concordo. ainda tem isso, né? Concordo. Gente, Se o, Bom. se o, se o Abel Agora o quer Napoli alguém não vai comprar fazendo mais, esse não. trabalho pelo lado, pô, se ele botar o Paulinho pra fazer, vai esgarçar o Paulinho. Que a gente já não sabe a situação Já dele. não sabe como ele vai voltar. Vai voltar. Cara, que análise absurda. Olha o que ele vai falar. a do Abel Ferreira fazer esses caras jogarem. A obrigação do Abel Ferreira fazer esse cara jogar. Beleza. Papo de torcedor. Torcedor, tudo bem falar isso. Agora, vamos entender a questão tática. Tudo isso que disse o Wilsinho e o VSR, pô, assina embaixo. As coisas que falaram o Ricardinho e o Vitor Lopes. Papo de torcedor, papo de quem não tá analisando o jogo, tudo bem. Mas aí a gente volta pro campinho. E eu vou trazer duas soluções que eu acho que dá pra encaixar Paulinho. E aí o primeiro ponto, o que disse o Wilsinho, e eu concordo, é... Da forma como trabalha o Abel Ferreira, não cabe. Num 4-4-2, que pode virar com uma saída de 3 aqui, pode virar isso aqui, ó, mais ou menos, ó. Mais ou menos isso aqui, ó. O Palmeiras constrói mais ou menos dessa forma, com a saída de 3, com o Marlon que afunda e volta, às vezes o goleiro joga, aconteceu isso também, certo? É mais ou menos assim que o Palmeiras constrói. Tudo bem, construindo, se a gente botar o Paulinho, eu vou tirar o Sousa aqui, vamos botar o Paulinho. Pô, aqui é o... Pô, nossa, você olha que você fala... É aqui, mano. É Paulinho se associando com Vitor Roque, com Andrés, tendo Flaco e tendo o Alan aqui, cara. Surreal, mano. No videogame isso aqui daria muito certo. Só que uma coisa que eu tenho que trazer também, e eu sempre falo isso nas lives, a galera tá começando a entender, cara. Eu fico muito feliz que o público aqui do meu canal é um público muito inteligente pra futebol, não é só fígado, né? É de que você também tem um momento defensivo. Você não passa 90 minutos só com a bola. Ah, mas o Palmeiras não gosta da bola. O Palmeiras tá melhorando um pouco a média de posse de bola, mas é um time de transição. Querendo ou não, você vai passar muito tempo sem a bola. Sem a bola é isso aqui, ó. Você baixa numa linha de 4, certo? Com os seus laterais, show. Os seus volantes formam a segunda linha de 4. Com os seus meias pelo lado, formando a outra linha de 4. E aí você já tem um Paulinho que vai ficar nessa região aqui. E em hora de transição ele vai ter que fazer esse movimento até aqui. E depois voltar até aqui, recompor. E depois vir até aqui. E depois voltar até aqui.
Eu não consigo imaginar o Paulinho fazendo isso. O Vitor Roque pode fazer? Pode. Mas também vai ficar muito longe do gol. A gente lembrou no passado, antes dele jogar com a dupla, o quanto ele ficava longe do gol e ficava correndo aqui pelas pontas. Também não sei se é o ideal. Pode fazer. Eu não consigo imaginar o Paulinho fazendo isso. E aí tem um outro ponto, que é uma questão de marcação. Se o ataque adversário tem isso aqui, ó, atacante por um lado, por dentro, meia aqui, beleza. Você tem 3 jogadores no entrelinhas, e aí você vai botar uma galera aqui, ó. Eu tô falando na fase ofensiva, tá? Você vai botar uma galera aqui, vai subir um dos volantes, vai ter um pessoal por aqui, ó. Deixar a linha de zaga aqui atrás, com um volante um pouco à frente. Ok. Só que em vários momentos, o que o time adversário vai fazer? Vai se atacar mais, mano. O Flamengo faz isso. Ao invés de colocar 3 jogadores na última linha, eles colocam 4. Eles sobem um meia aqui, ficam com 4 jogadores, sobem esse volante para deixar os zagueiros quase que no mano a mano. E aí o que acontece? Quando você tem 4 jogadores, vai bater 1 para 1, não existe isso. Sempre tem que ter uma sobra. Sempre tem que ter uma sobra. Então, qual que é o mecanismo defensivo? E não é antes que você fale, o Abel faz isso. Não é, Abel? Todos os técnicos do mundo fazem isso. Botou 4 jogadores na sua última linha de 4, você precisa botar um a mais. E aí, a solução é, dependendo do time, vai afundar o lateral direito, o seu zagueiro vai pra dentro, e quem vai vir fazer essa linha de 5 é o seu meia pela direita. Dependendo do time, depende da força do time, depende do apoio do time. Entende? Depende do apoio do time. Em alguns outros casos vai acontecer isso aqui, ó. Vai fazer o contrário, quem vai afundar o zagueiro do outro lado, o seu lateral afunda aqui, eu acho que é o que mais acontece, porque o Piquerez é mais defensivo do que o Kelvin, e quem vai fazer esse quinto na linha de trás é o seu meia esquerda, que é o Paulinho. Ou até mesmo, nessa solução que a gente achou, o Vitor Roque, para poupar o Paulinho do momento defensivo. Como que o Vitor Roque vai jogar de lateral esquerdo no momento defensivo? Ah, Rick, mas eu não gosto de ponta que volta para marcar. Então você vai ter que pegar a máquina do tempo e voltar para os anos 90, porque aí não voltava tanto. Mas o futebol atual é assim. Se você olhar o PSG, olha onde o Kvaratskhelia volta para marcar, olha onde o Doué volta para marcar. Se você olhar o Barcelona, olha o Rafinha, que é um meia pela esquerda, né? Até onde que ele volta para marcar. Todos os times do mundo voltam com seus pontas para fechar em linha de 5. O futebol moderno é isso, você tem que fechar espaços, porque o espaço é artigo raro no futebol. Você pode gostar ou você pode não gostar, mas essa é a realidade, certo? E aí vai defender com 5, ó. E aí você tem uma linha de 3 aqui. Show! Mas o Paulinho fazendo isso, eu não sei se funciona. E aí, então, o que a gente pode ter? A gente pode ter uma outra solução, que é a seguinte. Você troca o time todo do Palmeiras, ó, vamos voltar a galera aqui do... Eu não vou colocar esses encaixes todos aqui de novo, não. Isso aqui foi só para vocês entenderem. Vou colocar o time... um time de cada lado, só para ficar mais claro aqui o desenho. Eu vou colocar outro time aqui. E aí, ó, vamos montar a formação base de novo. Lateral esquerdo aqui, o Paulinho aqui, Alan aqui, Marlon, Andreas, ó, Fux, Gomes e os laterais. Uma das soluções que você pode ter é a seguinte: você troca o Alan pelo Lucas Evangelista. E aí o Evangelista ele vem pra cá, o Marlon fixa como um 5, Andreas faz um lado, Marlon faz outro, e aí você passa a jogar num 4-3-3, com o Paulinho de um lado e o Vitor Roque do outro. Aí vira um 4-3-3. Na hora de atacar, você ataca num 4-3-3, você vai ter o Kelvin aqui muito forte num corredor, você vai ter o Vitor Roque que vai ter que fazer um pouco de corredor, certo? Saída A3 com o Marlon Freitas, e o meio sustentado aqui com os 2 volantes, certo? Você tira um meia e bota o volante. Você tem essa forma sustentada. Na hora de defender, a linha de 5 pode ser feita pelo Marlon Freitas mesmo. E aí você vai ter que fechar o Paulinho no máximo aqui nessa linha. Um 5-4-1 ou num 5-3-2 com o Vitor Roque fazendo essa linha. Não precisando voltar aqui na linha de trás. Outra solução que você pode ter é, ao invés do Marlon Freitas, você botar ele no banco e colocar, sei lá, o Pacheco, enquanto você não tem um camisa 5. E aí, ó, olha como encaixa legal, ele fecha nessa linha de 5, os seus laterais fecham aqui também, você tem a linha de 5 aqui bem protegida, com Paulinho ou com Vitor Roque fazendo essa segunda linha, que eu acho que até essa segunda linha eles têm capacidade, e quando for para fechar numa linha de 4,
você pode avançar o seu volante, coloca o Evangelista de um lado, Andrés por dentro e o Paulinho fecha aqui na linha de 4. Perfeito, você consegue jogar dessa forma. Certo? Coloquei a situação do Giai e do Arthur por um único motivo aqui, ó. Porque o Arthur entrando no lugar do Piquerez e o Giai entrando no lugar do Kelvin, você pode ter uma outra solução que é a sua linha de 3 é fechada com o Giai e a sua linha de 5 é fechada com o Andrés, que dá um passinho para dentro. É uma solução plausível. Aí o Paulinho vem aqui para fechar nessa linha de 3. É uma solução plausível, porque o Giai consegue fazer esse zagueiro também. E na hora da transição, o Arthur pelo lado aqui tem muita explosão. O Paulinho pode subir aqui na ponta e o Andrés voltar para a linha de meio. E aí você tem um 3-3-4 na hora de atacar, com uma trinca de volantes, mais uma galera aqui na frente. Essa seria uma solução possível também para o Paulinho jogar. Pois bem, dito tudo isso, trouxe algumas soluções, quero saber se alguma delas agrada a vocês, mas a minha opinião, de verdade, é que não dá para jogar com os 3 juntos, até dá, mas a forma que o Palmeiras joga, teria que mudar muita coisa para jogar com os 3 juntos, certo? Teria que mudar muita coisa para jogar com os 3 juntos, e eu acho que não vale a pena você mudar todo um esquema só para encaixar 3 jogadores e aí você fica sem banco. Porque se a gente tem Paulinho, Vitor Roque e Flaco Lopes para 2 vagas, quer dizer que alguém tá no banco, você tem banco, que é algo que a gente tá reclamando nesse início de temporada, que o nosso banco é Luigi e Bruno Rodrigues. Então se você tem 3, bota 2 para jogar e tenha 1 no banco, você tem 90 minutos de alto rendimento. Eu acho essa a melhor escolha, mas caso vocês achem que precisa jogar os 3, aí a solução eu acho que pode ser essa formação que eu vou deixar aqui, ó, que é, ó, vou botar aqui no campinho de novo, ó. Você deixa o Arthur de um lado, você deixa o Giai do outro, sim, sem o Piquerez, e aí eu vou explicar o porquê. Gomes e Fux a princípio, o Marlon de 5, eu acho que dá pra fazer essa trinca de volantes, ó, Marlon, Andrés, Evangelista. E na hora de atacar, você tem o Arthur, por quê? Porque você consegue trazer o Vitor Roque pra dentro e não precisa que o Vitor Roque fique fazendo tanto corredor. Porque o Arthur tem capacidade física de fazer esse corredor, diferente do Piquerez. E aí na hora de atacar, você consegue atacar assim, ó. Com o Giai aqui na linha de defesa, o Gomes na sobra e o Marlon não fica tão afundado. Então o Marlon pode dar um passinho à frente nessa saída 3-1 com o Evangelista de um lado, o Andrés do outro. E aí você tem o Paulinho de um lado e o Arthur do outro para a dupla Flaco Roque. Eu acho que essa seria a melhor das opções para encaixar os 3 juntos. Mas repito, eu prefiro que jogue 2 e tenha 1 no banco. Mas aí é questão de opinião. Quero saber a sua opinião. Deixa o like, deixa o hype. Gostou desse vídeo, gostou dessa análise, gostou desse conteúdo? Deixa um comentário aí, pô. Ajuda o meu trampo aí a crescer cada vez mais. E temos vídeos e lives todos os dias de Palmeiras aqui, fechou? Tamo junto e avante palestra.